Bom, galera, estamos aqui para falar desse jogo do São Paulo contra o Grêmio. Grêmio e São Paulo foi na casa dos caras, né? Onde o São Paulo ele passa uma certa vergonha. O São Paulo ele demonstra ali, não só que o Crespo ele pode estar saindo do São Paulo a qualquer momento, como o São Paulo tem duas demissões para fazer imediatamente, mais de duas, quatro. Mas duas assim são de caras cobrões do elenco, titulares, experientes. Eu acho que nós não podemos aceitar todo tipo de coisa. Tem coisa que o São Paulino não pode aceitar mais. Tem coisa que já não dá mais para nós aqui aceitarmos, e uma delas é Luciano. Eu acho que eu quero começar o vídeo por aqui, mas eu vou falar de muita coisa, tá? Até fiz umas anotaçõezinhas aqui que é para não deixar nada passar batido. Mas o Luciano eu quero começar por ele e depois também eu vou falar do Crespo, porque também tá tá muito estranho. Tá muito estranho. Não sei se o Crespo vira o ano no time do São Paulo. Uma demissão já. Vamos lá. Esse like aí pode dar uma moralzinha no like, deixar um likeão. Tô contando com o teu likeão aí, ó. Pra mim, não é pro São Paulo, não. E se inscreva aqui no canal também, tá bom? Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de ter você por aqui. O São Paulo hoje, tendo o Luciano na frente, ele é problemático. O São Paulo é problemático por ter o Luciano na frente. Não é dos piores jogadores, não joga menos que o André Silva, não joga menos do que o Rodriguinho, não joga menos do que o Tapia, talvez, não joga menos que o Rigoni, talvez, sabe? Ele não joga menos que os caras. Só que já deu, né? Não dá para aguentar mais. O tipo de jogador intocável, insubstituível. Eu gostaria que o São Paulo, claro que não vai ser possível, mas eu gostaria de ver o contrato do Luciano. O contrato dele. Não precisa ser o dinheiro, o valor, nada. O contrato. Eu queria saber se tem alguma cláusula ali que manda ele jogar mais do que 70, 80 jogos por jogo. O Crespo tirar o Tapia hoje, manter Luciano em campo, é um vexame. É uma vergonha. O Luciano hoje ele brigou com o Marcos Antônio, ele brigou com o Tapia, ele brigou com o Ferreirinha, ele brigou com todo mundo que chutou uma bola pro gol e não tocou para ele. Ele é um jogador que se acha maior do que o São Paulo, um camisa 10 fake, que nunca foi camisa 10 em lugar nenhum, hoje não tem velocidade para jogar no time de São Paulo, e aquele ímpeto que ele começa com todo técnico iniciante, Carpini, Zubeldia, Crespo, começou o técnico, o Luciano tá voando. O técnico fez 5 jogos, o Luciano esquece o que é jogar futebol. É uma coisa impressionante, é uma coisa inacreditável, uma falta de vergonha na cara, presente e constante por muito tempo. E chegar aqui hoje, analisar o Luciano e pensar que ele ganha praticamente R$ 1 milhão por mês no São Paulo, praticamente, eu não sei o valor exato, mas é um valor muito alto para alguém que entrega tão pouco. Um cara que quando você está com ele em campo, era melhor que não estivesse. Quando ele está no banco de reservas, fica muita gente pedindo para ele entrar, porque ele está no banco, a solução está ali no banco, então ele é só um problema. Ele não vai nos trazer título. Se você parar para pensar, ele não vai trazer título para o São Paulo, como nunca trouxe. Ele não participou titular do time do Paulista de 21, ele não era titular do São Paulo da Copa do Brasil de 23, ele não é um cara que traz títulos, nunca trouxe, nunca vai trazer, talvez para time nenhum. Corintiano não pode ver pintado de ouro Luciano por lá, Fluminense não pode ver pintado de ouro Luciano por lá, Gremista não pode ver pintado de ouro Luciano por lá, e nós aqui estamos com o cara há 4, 5 anos, é um jogador que já deu o pouquinho que tinha que dar. E aqui não é nada contra o Luciano. Ele pode traçar o caminho dele em outro lugar, espero que seja feliz. Mas no São Paulo é muito mais problemático do que solução. É muito mais problema do que solução. É ridículo, inclusive. Hoje o Crespo ele passa uma total desconfiança pro torcedor são paulino por alguns motivos. O primeiro deles é você manter esse terceiro zagueiro, mas eu já vou falar sobre isso aí já, porque o Crespo também terá um lugar, um espacinho aqui bem especial. Mas o principal problema é você ter o Ferreirinha no banco quando entra, é quase um centroavante. Já pode pensar, não é aquele ponto esquerda que nós queríamos ver. O Tapia, que é o melhor do São Paulo ultimamente, pouquinho melhor ali, tá jogando bem. O Tapia sai para entrar o Luciano. Rigoni fica no banco para jogar o Luciano. E esses caras, quando entraram, tanto o Ferreirinha, como o Rigoni, como o Luiz Gustavo lá atrás, são caras que já entram com o jogo perdido. É sempre assim. Luciano deixa o jogo ali perdendo, enquanto alguém entra com muito menos moral do que o Luciano em campo, para ter que ganhar, fazer mais do que o Luciano não fez. Mas o Luciano que é o titular. Então é muito bizarro isso aí. O Luciano no time do São Paulo hoje, com o técnico
Rogério Ceni, com o técnico Carpini, com o técnico Zubeldia, com o técnico Crespo. Ele é um jogador que tem mais moral do que o Raí, mais moral do que o Hernanes. Ele tem mais moral no São Paulo do que Kaká e Luiz Fabiano. Ele nunca foi xingado como Kaká e Luiz Fabiano foram. Eu já vi o Raí um dia com o técnico Carpegiani, ele tirou o Raí e o Wagner para colocar Carlos Miguel e Fábio Simplício. Raí saiu do time do São Paulo e o Luciano não sai. Raí já foi banco do São Paulo, Luciano não sai. Se você lembrar de Palinha e Miller, que fizeram chover dentro de campo, eles têm menos moral no São Paulo do que o Luciano. Denilson, show. Juninho Paulista, Edmilson, acabaram no Palmeiras porque o São Paulo não quis. O Luciano, o São Paulo quer. Tem mais moral do que Denilson, Juninho Paulista e do que o Edmilson. O Zidanilo, o São Paulo não quis trazê-lo de volta, o Corinthians levou e ganhou Libertadores e Mundial por lá. Então, o Dagoberto, campeão dos brasileiros aqui do São Paulo, ele não tem a moral no São Paulo que o Luciano tem. E isso tem que estar errado. Que tipo de carência é essa que o torcedor jovem, o torcedor organizado, que faz faixa para Luciano, que tipo de carência é essa que torcedores com mais de 30 anos na cara pode ter aqui? O de 40, que eu tenho 42, o de 50, o de 60, o de 70, ele não pode nem gostar do Luciano, porque viu, caramba, o Careca não tem a moral que o Luciano tem, o Serginho Chulapa não tem a moral que o Luciano tem, sabe, o Falcão não tem. O que é isso que tá acontecendo com o São Paulo? Se perguntar para um jovem quem foi aí, sei lá, o Dino Sani, o canhoteiro, ele não vai saber. Nós sabemos. Mas pra torcida atual do São Paulo, que tá lotando estádio lá, o caramba, o Luciano é mais moral, é mais conceito. O que é isso? Até quando vão passar vergonha com esse cara em campo? Significando tudo o que ele significa pro São Paulo. É 1 milhãozinho por mês, praticamente, não sei quanto é. É o cara igual o Lucas Moura, que tem que cair lá pra ponta direita pra Luciano poder jogar. É cara igual o Oscar, que vira volante pro Luciano poder ser meia. Não que o Oscar tenha moral também, não tem não. Mas o Oscar não poderia ter virado volante com o Zubeldia pro Luciano ser meia. O Lucas Moura não poderia ter virado ponta direita pro Luciano ser meia. E eu tô falando do Luciano e do Oscar, do Lucas e do Oscar aqui hoje, e eu sei que o torcedor quer criticar, mas o Tapia não poderia ter saído hoje pro Luciano continuar em campo. Nunca que poderia o São Paulo não ter colocado mais o Rian Francisco pro Luciano poder ficar em campo. O que tá acontecendo com o São Paulo? Agora devemos tudo para Luciano, um cara que não ganhou nada no São Paulo, foi campeão do banco de reserva dando Gatorade pros caras do campo. O tipo de cara que para a jogada porque vai pedir falta pro técnico. Sabe, se jogasse mais futebol, reclamaria menos com a arbitragem. Não teria tanto tempo para reclamar com a arbitragem se estivesse jogando futebol. Agora ele quer o passe dentro da pequena área para chutar, fazer o gol e sair como herói. E quem não tocar para ele é o vilão que ele vai brigar. Marcos Antônio, Rodriguinho, o Bobadilha, todo jogo que chuta uma bola pro gol, não jogou hoje. Ferreirinha, todo jogo que chuta uma bola pro gol, tá errado. Rigoni chutou pro gol, tá errado. O Luciano, ele acha que ele é quem? Eu sei quem ele acha que ele é. Ele acha que ele é o cara que tem moral com a torcida, e tem mesmo. Ele tem moral com o Júlio Casares, com o Carlos Belmonte, com o Rui Costa, com o Muricy, com o Crespo, com o Rogério Ceni, com o Zubeldia, com o Thiago Carpini, com todo mundo. O único que tirou ele do time, que teve a coragem de tirar ele do time e não colocou ali não colocou o Cruyff, não colocou o Zidane, não. O Dorival Júnior, ele não colocou Cruyff e Zidane, ele colocou no time Wellington Rato, Rodrigo Nestor e tirou o Zidane do time. Tem que ter coragem para fazer isso. Tirar Nestor, que era um Zé Ninguém da vida, deixaram o Nestor e tiraram o Luciano. E o Nestor é da equipe de base, que é um queridinho de muitos aí. O Rato, o Dorival deixou na honestidade. O Rato, o Dorival deixou na coragem, na honestidade, sendo um cara decente. E ganhou a Copa do Brasil merecidamente. E os técnicos que perdem tudo com o Luciano merecem perder. Vocês são frouxos. Todos vocês, técnicos subservientes do Luciano, são frouxos. Vocês não enxergam. Vocês se afeiçoam pelo cara. Eu não sei se ele tem o canto da sereia. Sabe a sereia quando canta e hipnotiza lá os caras? O canto da sereia? Ele hipnotiza os técnicos. Não dá para entender o que está acontecendo. O São Paulo hoje passa vergonha.
O São Paulo ganhou do Palmeiras em campo, beleza, saiu com a derrota, mas ganhou. O Luciano fez um gol, mas é muito pouco, cara. É muito pouco. Olha aí o jogo que nós fizemos contra o Vasco ano passado, quando o Rian Francisco faz aquele gol. Olha esse jogo que nós fizemos com o Ceará agora. Tá todo mundo com medo do Mirassol e o Luciano vai lá jogar. E aí? Não tem que o Luciano ganhar do Mirassol? Eu sei, não vai ganhar. Mas é difícil de acreditar, né? Então o técnico Crespo tem que ter um pouquinho mais de hombridade também, decência, e colocar quem tá melhor. E com certeza, o melhor não é o Luciano hoje. Isso é certeza absoluta. Tá faltando decência nas escolhas. Isso aqui está ridículo. Isso aqui está ridículo. Meus amigos, eu não vou falar aqui do Patrick Lanza, tá? Você me perdoe, mas assim, o que eu vou falar desse cara? Se coloque no meu lugar, o que eu vou falar do Patrick Lanza? Né? Eu tenho vontade de mandar o Patrick Lanza e a PQP, cara. Eu tenho vontade de olhar pra cara do Patrick Lanza e falar: desaparece, zumbi. Ô zumbizinho, desaparece daqui. É um defunto, já é uma múmia. Some múmia. Eu nunca vi um moleque tão preguiçoso como o Patrick Lanza, então eu não vou nem falar dele. Porque ele é reserva do Wendel, reserva do Enzo, ele não é ninguém, na verdade. Não, ele foi reserva do Caio Paulista, ele não é ninguém. Então eu não vou falar desse cara aí, não. Boa sorte aí também. É inacreditável. Não vou falar do Patrick Lanza, mas é a pior coisa que já aconteceu também, tá? Mas não vou falar dele, não. Senhor Alisson, a mesmíssima coisa para Luciano, um pouco diferente, vai. O Alisson é uma atitude de atacante virar volante. Eu pensei nisso hoje e eu vou compartilhar com vocês aqui. Um atacante que vira volante, no meu modo de enxergar, ele antigamente fazia o futebol acontecer, né? Ele era a favor do gol, do drible. Hoje ele é inimigo do futebol, ele joga marcando. Ele quer acabar com o futebol. Só que esse cara, quando você vira volante, é porque você quer fazer menos. Pode ter certeza. Um cara que sabe driblar e vira volante é porque ele não quer driblar mais. Ele não quer arriscar mais. Um cara que vira volante, que é atacante, ele não quer fazer gols mais. Ele não quer dar assistências mais. Ele quer ficar desarmando. Ele é o cara que desarma. Ele não tem atitude para nada. Então o Alisson teve a sua importância sim em 23, naquela Copa do Brasil e só. Não é um jogador bom. Só que o que tá me pegando é o Sabino ter que criar jogo. O Sabino ter que ser o meia para caras como Luciano, Alisson e Rodriguinho em campo. E o Wendel e Patrick Lanza. Vocês têm que ter vergonha na cara de vocês. Senhor Luciano, senhor Alisson, senhor Rodriguinho e senhor Patrick Lanza. Vocês têm que ter vergonha na cara de vocês. O Sabino pegou algumas bolas, tocou de lado. Um meia fajuto, enganador, mentiroso, como vocês são, Rodriguinho, Luciano, Alisson, que é um volante, um atacante, tudo meio campista ali. Vocês não têm vergonha na cara. Deixaram o Sabino, que o Sabino tocava. Esses caras tiveram a petulância, o topete de voltar a bola pro Sabino. Vocês deveriam ter vergonha na cara. Se eu sou o Crespo hoje, ou o Muricy, ou o Rui Costa, ou o Belmonte, ou o Casares, vocês estão fora. Rodriguinho, Luciano e Alisson, simplesmente pelo Sabino ter que criar jogada. O Sabino bateu um pênalti naquela Copa do Brasil, o que é uma das maiores vergonhas da história do São Paulo. E não é culpa do Sabino. Não é culpa dele. É falta de ser homem, esses meias e atacantes aí de São Paulo. Meias e atacantes que não são homens. Aí o Sabino é mais homem que vocês. Então ele faz mais que vocês. Ele tenta mais do que vocês. Ele erra mais do que vocês. Ele está no São Paulo sabendo a grandeza do São Paulo, dando uma satisfação pro torcedor que está desanimando já. O Sabino é uma grata surpresa. E parabéns, Sabino. Eu vou te elogiar sempre que você tiver a atitude de homem que você vem tendo. Alisson, Rodriguinho, Luciano, fora do São Paulo. Demitam esses caras aí. Rodriguinho ainda pode render um dinheirinho pro São Paulo. Luciano e Alisson, mandem embora. Mandem embora. Batam rolo, troquem alguém. Pega alguém quebrado no banco do Vasco, do Fluminense. Tragam alguém quebrado. Não deixem mais Luciano e Alisson no São Paulo, porque eles não têm atitude. O Marcos Antônio estava jogando sozinho no São Paulo, sozinho. Lucas machucou, tem atitude. Caleri machucou, tem atitude. O Crespo queimou o Ferreirinha, tem atitude. Queimou naquelas, né? O Ferreirinha piorou por causa de mudança de posição. E aí vendeu a base, faltou atitude. O Marcos Antônio jogou sozinho.
Quando ele quebrou, nós perdemos Copa do Brasil e perdemos Libertadores também. Ele volta, o São Paulo ganha do, sei lá de quem ele ganhou lá, jogou bem com o Palmeiras e tal. Então nós dependemos demais do Marcos Antônio. Não tem Alisson, não tem Rodriguinho, não tem Luciano. É patético. Mandem embora. Ganhem o dinheiro com o Rodriguinho, engane alguém por aí. Vamos enganar alguém aí no mundo do futebol vendendo o Rodriguinho. Engane alguém. Alisson e Luciano se livrem desses dois caras. Esses caras não estão comprometidos mais. O Luciano faz um teatrinho dentro de campo, um teatrinho, chama a atenção dos parceiros, chama a atenção do árbitro, mas na bola mesmo, quando ele taca a bola, repara se ele tem a força de vontade com a bola no pé que ele tem quando o árbitro inverte uma falta, quando o árbitro erra. Veja se o Luciano tem a força de vontade com a bola no pé quando o Ferreirinha chuta uma bola pro gol, ou o Rigoni, ou o Lucas, ou Bobadilha, ou Pablo Maia. Repare se ele tem, se ele reclama quando ele tá com a bola, se ele corre quando ele tá com a bola, se ele, quando está com a bola, faz alguma coisa. Ele reclama do Luiz Gustavo, do Pablo Maia, isso ele gosta de fazer. Não pode chutar pro gol. Ele não vai chutar e ninguém pode chutar. Tem que tocar pra essa beldade aí. Tem que tocar pro menino de ouro do São Paulo. Então é patético. São Paulino, estamos vivendo dias de mediocridade. Estamos vivendo dias onde nós viramos o medíocre. Nós viramos um time ridículo. Nós endurecemos o jogo contra o Corinthians. Nós endurecemos o jogo contra o Palmeiras. Vamos endurecer contra o Flamengo. E não vamos ganhar do Vasco, do Mirassol. Vai ser baile. Vai ser baile contra o Grêmio, contra o Ceará. É baile. Porque virou um time que compete para jogar um jogo medíocre. Medíocre. Na minha infância não, década de fim de 90, começo dos anos 2000, o futebol carioca disputava ali dentro. Quem tá em sexto é o Flamengo, quem tá em sétimo é o Vasco. Ah, ganhei de você. Não tinha como ganhar o título, disputava entre eles lá embaixo. O São Paulo tá chegando nesse ponto aí. Um time medíocre. Que, ganhei do Corinthians. Como o Júlio Casares falou na última coletiva, quebramos um tabu. Ganhei do Palmeiras, pô, fiz o ano. Não fez! Ganhar do Palmeiras não fez nada. Ganhar do Corinthians não fez nada. Tem que jogar para ganhar título. Não quebrar tabu. Coisa de time patético. Coisa de otário. Eu quebrei um tabu contra o Fortaleza. Dane-se! Dane-se que quebrou um tabu com o Fortaleza. Isso não importa para ninguém. Importa para alguém que quebrou um tabu com o Fortaleza? Bati no Red Bull, quebrou um tabu com o Red Bull. O Palmeiras enfiou 5 ontem. O Palmeiras enfiou 5 no Red Bull ontem. O Wendel, ele tá caminhando no time do São Paulo para ser a pior contratação da história do São Paulo e é vergonhoso também. O Wendel é um vexame. Ah, mas machucou, Gilbão. Se tivesse em campo, tava com cara de choro. Tô cansado. O Luiz Gustavo jogou nos mesmos lugares que o Wendel jogou, a Europa. Tem 37 anos, quase morreu esse ano aqui com o negócio pulmonar lá. Deus é pai, o cara tá em campo. O cara corre muito mais que esse Wendel aí, é muito mais homem, é muito mais corajoso. O Wendel não é de hoje, que ele tá provando que ele não serve pra nada. Não é de hoje. É desde sempre. Então também é uma decepção maior que o Daniel Alves, que tava em campo pelo menos. Não é que criticar o Daniel, beleza, critica em campo. Quer criticar o Wellington Nem, critique em campo. Agora o cara veio aqui pra quê? Tá de férias eternas? Mas também não vou me alongar no Wendel, não. O técnico Hernan Crespo, se você reparou ou não, na coletiva dele, ele jogou a toalha, tá? Jogou a toalha. Crespo já era no São Paulo. Eu não sei se ele vai ser demitido ou se ele vai se demitir, mas ele não vai ficar no São Paulo muito tempo, não. Já jogou a toalha. Expôs a diretoria, qualquer coisa. Escalar o Ângelo da base. Fale com o Júlio Casares. Ele dá entrevista agora, fale com ele. Assim. Crespo, o que fazer para melhorar? Poxa, já tirei tudo que tinha. Então, tipo assim, não tem mais solução. Crespo, você vai fazer não sei o que lá? Não, já fiz os problemas do São Paulo. Você sabe quais são. Não é aqui, é extra-campo. Assim. Na lata, no peito técnico, assim já era. Não vai ficar no São Paulo. Mas enquanto ele tá lá, é ridículo também, senhor Hernan Crespo, porque eu não quero a demissão não, hein? Gosto dele.
Mas é ridículo também esse terceiro zagueiro de novo. O que mais você precisa perder? O que mais o técnico Hernan Crespo tem que perder para entender que o terceiro zagueiro não precisa ficar lá? O que está faltando, Crespo? Você perdeu para o Atlético Paranaense uma Copa do Brasil vexatória com um time de Série B que poupou para não ir para a Série C. Eliminou a gente. Libertadores era para ser o São Paulo eliminado pelo Atlético Nacional da Colômbia. Passamos na sorte e fomos humilhados pela LDU num 3-0 agregado, onde o São Paulo mal jogou bola. Foi nojento. O que mais você precisa perder para tirar o terceiro zagueiro? Porque entre o Rigoni e o Ferreirinha no segundo tempo, já está perdendo. Entre o Lucas Moura, já está perdendo. Você está perdendo com o terceiro zagueiro e tira para tentar ganhar. Que tal tentar ganhar antes de tentar perder? Porque a impressão que dá é que o São Paulo tenta perder no começo, aí ele consegue. Opa, deu certo, tô perdendo. Agora vou tirar o terceiro zagueiro. Temos o Wendel, não vai cruzar bola nenhuma na frente. Temos o Cédric Soares, não vai cruzar bola nenhuma na frente. Temos o Mailton, não se encontrou por enquanto, não vai cruzar bola nenhuma na frente. Temos o Enzo Dias, esforçado, não vai cruzar bola nenhuma na frente. Temos o Mike e o Lanza, que não vão nem jogar. Nenhuma bola vai ser cruzada sem o Mike. Só o Mike, talvez. Por que 3 zagueiros e 2 alas se não tem cruzamento? Por que o São Paulo tem 3 zagueiros e 2 alas se ele não tem um cabeceador na frente? Não tem centroavante. Sabe, tira o terceiro zagueiro urgente. Coloque Ferreirinha e Lucas Moura para correr e o Tapia. Você vai ter corrida. Lucas Moura não correu ainda. Hoje ele tocou de lado, já tocou melhor que os outros. O que falta? O que falta, Crespo? Para entender que esse terceiro zagueiro é ridículo. É uma vergonha na história do São Paulo. É vexatório. É ridículo, é patético. Mas eu acho que você não fica amanhã para contar a história, né? Da maneira que o Crespo deu a entrevista coletiva, o cara tá para largar o barco, abandonar o navio, pegar o boné e ir embora a qualquer momento. É isso que a diretoria nociva, horrorosa, irresponsável de Júlio Casares e Belmonte fizeram com o São Paulo. Vai acabar o técnico indo embora porque quer. A torcida tá indo embora porque não se sente respaldada por essa diretoria e por esse time. O Crespo tá com um monte de jogador machucado, se eu não me engano. Enzo Dias, Oscar e Cédric Soares machucaram na data FIFA, sem jogar. Não foi isso? Salvo engano, foi isso. O Oscar eu tenho certeza. Machucou na data FIFA, sem jogar. A preparação física está adequada? Um trabalho de recuperação, aquela lenta, né? De olho, ficar olhando pro cara do Lucas Moura. Não tivemos o Lucas Moura ainda. Do Oscar, a mesma coisa. Será que nós estamos no caminho certo de recuperação desses jogadores? Departamento médico e da preparação física para o cara jogar? Essas dúvidas e outras 1000 é o que a diretoria nociva de Júlio Casares e Belmonte fazem com a gente. Que estão na politicagem, pensando no próximo presidente, enquanto nós, São Paulinos, estamos aqui a ver navios, rezando pelo melhor e torcendo por um pouco de futebol. Para ir para uma Libertadores que, se tiver Júlio Casares e Belmonte ano que vem no São Paulo, nem precisa ir, porque vai jogar para perder. É complicado, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!